graça e a paz do Senhor Jesus seja comigo e com a sua vida nesta noite. Deixa eu ser bem transparente com vocês. Eu ouvi há muito tempo atrás um pastor, um dos meus professores no seminário, dizendo que quando nós vamos pregar na igreja sobre adoração, nós deveríamos começar o culto com a pregação. Porque daí a palavra ia te levar a entender o que é ser um adorador. E talvez nós adorássemos o Senhor melhor do que nós o adoramos até aqui. Eu não posso responder isso por você. Você adorou o Senhor até aqui? Você está adorando o Senhor? Às vezes nós nos acostumamos com esse ambiente. Eu já disse isso numa outra ocasião e vou repetir. Às vezes você já sabe de cor a ordem litúrgica do culto. Você só diz, o que muda de um domingo para o outro é o texto, é o hino, são os cânticos, mas a estrutura, o esqueleto, eu já sei. E isso pode deixar com que o nosso coração vai se acostumando ao ato de culto, à reunião, ao ajuntamento solene, e nós percamos de vista o que é que de verdade nós viemos fazer aqui. Quantas verdades nós já declaramos para o Senhor até aqui neste culto, sobretudo com esses lindos cânticos que nós acabamos de entoar. Quantas verdades nós declaramos para o Senhor nessa noite? Agora, se foram apenas palavras ditas, sem uma referência, sem uma consciência de que nós estamos na presença do Todo-Poderoso, aí nós precisamos rever a nossa adoração. Porque nós estamos na presença de um Deus Todo-Poderoso. É aquela história que um pastor, quando foi falar para a igreja sobre a onipresença de Deus, ele disse, eu tenho duas notícias para dar para os irmãos, uma maravilhosa e uma terrível. Qual vocês querem ouvir primeiro? Aí os irmãos falaram, pastor, fala logo a notícia maravilhosa. Ele disse, a notícia maravilhosa que eu quero dizer para vocês é que Deus está aqui. E naquela noite as pessoas disseram, amém, 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 Ele está aqui. Agora fala, pastor, qual é a terrível notícia? Deus está aqui. Você tem consciência disso? Você o adora pelo que Ele é? Nós estamos nessa noite iniciando uma nova série, As Marcas da Igreja de Jesus. E a primeira marca que nós vamos estudar nessa noite de uma igreja genuinamente, uma igreja de Jesus, é uma igreja que o adora, que exalta, que glorifica ao Senhor. Tantos textos, eu lerei alguns deles, mas você certamente é convidado, como a Carol já mesmo disse, a recorrer às Escrituras e entender que na palavra você vai entender o seu papel de adorador, de adoradora, e você vai ter lindas declarações para declarar diante do Pai em adoração, seja aqui, como estamos nessa noite reunidos, seja no seu lar, com a sua família, seja no seu momento a sós com Deus. Se você, quando começa a orar, percebe que você tem poucas coisas a dizer acerca de quem Ele é porque falta Bíblia no seu coração. Falta palavra na sua oração, mas quanto mais você se apropria da verdade do Senhor, das belezas da palavra, mais argumentos bíblicos você terá em sua própria oração, em adoração ao nosso Deus. Nós vamos ler um texto, que geralmente é lido na abertura dos cultos, Salmo 95, e leremos os versos 6 e 7, apenas na parte A do verso 7. Eu vou ler uma vez, a igreja vai acompanhar e depois nós leremos juntos os dois versículos até a parte que eu vou parar aqui na leitura do versículo 7, ovelhas de sua mão. Salmo 96, 5, melhor dizendo, perdão, Salmo 95, versos 6 e 7, assim diz a palavra de Deus: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Vamos ler todos juntos agora? Vinde,
adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Se pensássemos apenas aqui na zona leste de São Paulo agora, quantas igrejas nesse exato momento estão reunidas em culto? Muitas, não é verdade? Se nós pegássemos e levássemos todos os nossos irmãos e irmãs, não importa a denominação agora, para um estádio de futebol, eu acho que a gente encheria o estádio de futebol. De tanto crente que está agora dentro de uma igreja cantando e adorando a Deus. Só aqui nessa região de Hermelino Matarazzo, nós temos aqui a menos de 100 metros da igreja uma igreja, os irmãos estão lá adorando a Deus, não estão? Atrás aqui da rua da igreja tem uma outra igreja e os irmãos estão adorando a Deus lá também. Se você for em direção à Praça 11, você vai ver também que ali na rua, na avenida principal, tem outra igreja. Todos nós estamos em culto adorando ao Senhor. Mas por que é que temos ainda que aprender e entender que fomos criados para o louvor da glória do Senhor? Porque podemos cair no mecânico, no piloto automático, na rotina, como eu disse há pouco na introdução. Vamos nos acostumando com esse ambiente. Mas nesse exato momento, igreja, por todas as leituras feitas até aqui, nós temos uma consciência. Se nós não estivéssemos adorando a Deus e viéssemos aqui apenas para assistir o culto, e eu quero crer que ninguém veio aqui para isso, porque culto é serviço, nós estamos trabalhando. Você continua adorando a Deus enquanto escuta a pregação agora. Mas mesmo que nós parássemos de adorar a Deus na terra nesse exato momento, e nenhuma igreja estivesse exaltando ao Senhor, a adoração teria terminado na presença de Deus? Não, porque nesse exato momento, os anjos estão declarando lá na presença do Pai: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Daqui, talvez uns 50 minutos, nós vamos embora. Você vai voltar às suas atividades, fará uma refeição talvez ainda nessa noite, vai se recolher para dormir, vai ter uma noite de sono, preparando-se para uma nova semana de trabalho, mas enquanto isso, lá nas regiões celestiais, na presença do Senhor, os anjos continuarão: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E portanto a adoração, ela não está limitada apenas à terra. A adoração é um ministério que vai perdurar inclusive para a eternidade. Nós vamos trabalhar ao longo do mês outras marcas da igreja. Mas esta marca, a adoração, significa o que para nós? Que nós vamos continuar adorando ao Senhor nesse tempo. Os anjos, os querubins, os serafins estão adorando a Deus, mas quando o Senhor voltar e buscar a sua igreja e reunir dos 4 cantos da terra o seu rebanho, a adoração vai continuar, não vai cessar. Alguns chegam a dizer que quando cantamos na igreja, quando estamos participando de um culto como este, nós estamos ensaiando para participarmos do grande coral que o Senhor vai reunir, e Ele será o regente mor, Ele regerá o grande coral, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, queridos irmãos, talvez eu achei estranho aquele meu professor dizer que quando ele vai pregar na igreja sobre adoração, ele gostaria de começar o culto pregando, para quem sabe, após a mensagem, a gente cantasse mais forte, prestasse mais atenção no que estamos cantando, entoássemos um hino com alegria. Não farei isso hoje, não se preocupe, mas imaginemos que eu falasse assim: vamos repetir a liturgia todinha depois da mensagem. Vamos ler o Salmo 99, mas vamos ler com força, porque é a palavra de Deus. Nós vamos cantar o hino 11, Santo, 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 com bastante força. Nós vamos ler Isaías capítulo 6, de 1 a 7, entendendo que o Senhor estava sentado no seu alto e sublime trono. E que você então vai cair diante de Deus e vai gritar como Isaías: ai de mim, eu estou perdido. Você vai ler o Salmo 96, os versos que diz: tributai, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor, trazei oferendas e entrai nos seus atos de forma diferente.
E você cantará os cânticos com força. Você trará a sua oferta, você consagrará o seu dízimo, você estará trazendo os seus alimentos e falando: Senhor, isso é muito pouco, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem me dado, mas aqui está a minha oferta, aqui está o dízimo de tudo que o Senhor tem me dado. E você vai continuar adorando a Deus, dizendo: agora, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero aprender mais sobre o que é ser um adorador, o que é uma igreja que te adora, que marca é essa que a igreja tem? Somos chamados para isso, irmãos. Fomos convidados para adorar. Há um cântico que diz isso, né? Ao único e verdadeiro Deus. Como o Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu a nossa miséria, nossa condição, mas Ele é a nossa esperança. Esses 2 versículos que eu li, melhor dizendo, ele faz um convite. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é: adoremos ao Senhor. Aqui há uma ordem, não é um pedido, é uma convocação. Irmãos e irmãs, quando eu saio da minha casa e você sai da sua casa e se dirige a esse local, você está sendo convocado para um culto. Não é um passeio, não é lugar de rever amigos. Eu estou com uma saudade daquela irmã, vou lá no culto hoje no Verônia, que eu acho que ela vai estar lá. Claro que você pode matar a saudade do seu irmão, da sua irmã, mas esse lugar é lugar de adoração. Nós viemos aqui para trabalhar. Por isso o texto diz: vinde, vinde, povo meu, meus filhos, venham à minha presença, me adorem, prostrem-se diante de mim. Tem gente que diz que esse negócio de se ajoelhar é coisa de pentecostal. Vai ler mais a Bíblia, meu irmão. Não tem nada a ver. Quem se ajoelha diante de Deus é porque conhece quem Ele é, porque Ele se revela na sua palavra. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldades, porque tem alguma dificuldade física, alguma dor, mas tem gente que tem uma saúde para dar e vender, pula por aí para tudo quanto é coisa, mas não dobra o joelho diante de Deus. Eu já tive tristes experiências como pastor, de pedir para a igreja ficar de joelho, e muita gente que não estava doente, que não tinha artrose, que não tinha nada no joelho, não se ajoelhou. Esse negócio de ajoelhar, pastor, coisa de pentecostal. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Porque Deus está dizendo aqui: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, porque Ele é Deus. Lindo esse cântico, não é? Difícil é viver ele, não é? Se tudo der certo, aleluia, Ele é Deus. E se Deus fechar as portas? Aí apertou o calo, né, pastor? Aí a gente faz biquinho, igual criança, estou de mal. Deus não deu o que eu queria. Deus não fez do jeito que eu pedi. Ele é Deus? Ele é Deus quando tem fartura? Ele é Deus quando a despensa estiver vazia? Ele é Deus quando você fizer o check-up e todos os resultados disserem: ótimo! Mas Ele não é Deus também quando você pegar o check-up e alguma coisa aparecer lá? Eu, nesse pouco tempo, talvez não tão pouco, já 21 anos de pastorado, 2 vezes eu presenciei 2 irmãs que pediram para dar um testemunho, não por uma vitória alcançada, mas por causa de uma enfermidade que elas receberam. Eu estranhei. Falei: mas a irmã quer agradecer a Deus pela doença? Sim. Porque eu quero render glórias ao meu Deus, porque eu estou doente, com uma esclerose múltipla. E eu chamei os presbíteros da igreja naquele culto. Falei: a Bíblia diz lá em Tiago, se está alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja. E nós oramos, nós impusemos as mãos sobre aquela irmã. E ela falou: pastor, eu quero que o senhor agradeça a Deus, porque eu fiz um exame e eu estou com esclerose. Eu quero glorificar a Deus na minha dor. Mas Deus foi tão maravilhoso, porque Ele quis fazer assim. E talvez pelo gesto daquela sua filha, que ela voltou no médico para fazer novos exames. E o médico disse: aconteceu alguma coisa. Você não tem mais esclerose. Mas e se tivesse continuado? Conheço uma querida irmã que está numa cadeira de rodas. E um dia ela disse assim para mim: pastor Gil, eu não troco a minha salvação por Jesus pela minha cura.
Eu prefiro continuar nessa cadeira de roda e morrer nessa cadeira de roda do que perder a minha vida eterna. Isso é adoração. Isso é glorificar a Deus. Portanto, o texto está dizendo aqui: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Você é obra do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pois somos feituras dele, criado para as obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é poema de Deus, meu irmão. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura pode se relacionar com Deus. Nenhuma outra criatura pode fazer o que nós fazemos. Ainda que, se você ler, por exemplo, um salmo chamado Salmo 148, você vai ver o grande coral de Deus. Porque a natureza louva a Deus. As aves dos céus louvam a Deus. As estrelas louvam a Deus. As baleias louvam a Deus, os animais que pululam no campo louvam a Deus, os grandes seres marinhos louvam a Deus, mas principalmente, sabe quem é que louva a Deus? O homem e a mulher criado à imagem e semelhança dele. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Adoração, então, não é simplesmente um adereço, é a razão de ser da igreja. Tem gente que fica querendo competir. Qual que é mais importante? A igreja tem que proclamar ou tem que adorar? As duas coisas. A igreja adora e ela proclama. O Salmo 96, vizinho desse, diz o quê? Anunciai entre as nações a sua glória. A igreja é proclamadora, nós vamos trabalhar isso aqui. Mas a igreja também é adoradora. Há um comentarista da Bíblia que diz que todo ser humano é adorador. Está no coração dele. O problema é que ele adora às vezes aquilo que não é certo. Tem muita gente aí que tem uma penitência, né? Gente que tem um fervor, que você fala, meu Deus, e está se dobrando diante de uma imagem, faz romarias, e paga voto, e faz uma série de coisas, por um Deus que não tem, que não fala, melhor dizendo, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não apalpa, mas eles têm um fervor, e nós que conhecemos o Deus que servimos, às vezes vai meia boca. Hoje eu não vou nem soltar som na hora de cantar, vou dublar. E voltamos a usar as máscaras, né? Faz parte, agora fica fácil. Eu nem preciso saber se você está cantando ou não, porque a máscara não deixa eu ver sua boca. Mas Deus sabe o que está saindo dos seus lábios. Deus sabe se você só está balançando a boca, emitindo sons melodiosos, ou se você está adorando ao bendito Deus. Porque Ele é o nosso Deus. Foi isso que o último cântico disse, porque Ele é Deus. Então eu adoro ao Senhor porque Ele é. Eu só vou discordar, mas não está errado. A forma como o cântico foi construído tem que exaltar que Ele é Deus. Eu entendi, talvez, o compositor desse cântico, mas a gente também adora a Deus pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. O que Ele fez? Ele criou os céus e a terra. Olha a sequência do texto. Ele diz aí para nós, Ele nos criou, Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Vamos ver o Salmo 100? Eu queria te convidar para fazer a leitura desse Salmo todinho comigo, em adoração. Volto a reiterar, querida igreja, eu não vou falar isso sempre, para não me tornar repetitivo, mas quando o dirigente do culto estiver aqui na frente, ou o pastor, ou o professor da escola dominical, ou o irmão que está dirigindo o grupo familiar, e a reunião de oração, e ele convocar você para fazer uma leitura em conjunto, leia com força, não é gritar, leia com vida, adore ao Senhor lendo a Bíblia. Quando você for convocado para ficar de pé e cantar o hino, eu sei que às vezes é muito mais bonito quando a irmã Roseli acompanha ao vivo. Aí tem gente que fala, mas é playback, tem já uma voz lá, então não precisa cantar. Na transmissão já está saindo outra voz mesmo. Erga sua voz e cante, junto com a voz do som. Não se prive, porque se este for o seu último culto, como que você está adorando ao Senhor? Hoje eu vim só dar nota 5 para a minha adoração. Eu quero que você dê nota 10 para a sua adoração, porque Ele é digno. E você o adora. Com esse lindo salmo aqui, vamos ler? Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico,
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Porque eu adoro? Porque Ele é Deus, porque nós somos do seu rebanho. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor. Por isso eu o adoro, por isso eu glorifico, por isso eu celebro o seu nome. Só na igreja? Claro que não. Só no culto público? Claro que não. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no feriado. Mas aqui é um momento tão especial. Eu tenho certeza que famílias que não estão aqui hoje gostariam de estar, mas por prudência, porque estão aguardando os devidos cuidados por causa da enfermidade, por causa da Covid, não estão aqui, estão adorando a Deus conosco em seus lares, mas não é a mesma coisa. Eles sabem, nós sabemos. Você já ficou em casa, acompanhou o culto pela transmissão. Que bênção a internet podendo dar essa bênção agora. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos vir aqui, sentir o calor humano, cantarmos juntos, orarmos juntos, adorarmos juntos. Porque Ele é o nosso Deus. Só que tem uma advertência muito séria. Qualquer um pode adorar a Deus? Se tiver algum visitante entre nós nessa noite, eu peço desculpas a você pelo que eu vou dizer. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não adora a Deus. Só adora a Deus quem nasceu de novo. Religioso não adora a Deus, só adora a Deus quem nasceu da água e do Espírito, quem é nova criatura, quem é servo de Deus e é serva de Deus. Ah, mas eu gosto de ouvir. Eu também sei de muitas pessoas que falam assim: pastor, eu gosto de ir na igreja. Eu ainda não tive uma experiência, mas gosto de ouvir a pregação, gosto das músicas, me sinto em bem. Amém. Continua vindo aqui, querido visitante. Ou se tem alguém nos acompanhando pela internet agora, mas você quer de fato se tornar um adorador, uma adoradora? Entregue a sua vida a Jesus. Declare com seus lábios que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. E Ele vai te fazer um verdadeiro adorador. Quem é que pode adorar o Senhor? Qualquer um? Vamos ver o Salmo 33? Salmo 33, verso 1. Quem pode adorar a Deus? Vamos ler a uma só voz também? Salmo 33, verso 1. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. É qualquer um que adora o Senhor? Não. Os retos, os justos herdarão a terra. O povo da aliança, o povo escolhido do Senhor, a noiva do Cordeiro. Irmãos, eu disse há alguns minutos atrás que a nossa adoração, ela não vai terminar quando Jesus voltar. Ela será aperfeiçoada. Hoje ela é sujeita a falhas. Hoje ela é sujeita a intempéries. Tem dias que você não adora. Simplesmente assim. E uma questão muito séria. Antes dessa adoração ser coletiva, por exemplo, nessa noite, nós estamos aqui reunidos como família de Deus. Mas antes de eu estar adorando coletivamente, eu preciso estar adorando individualmente. É possível num culto como o de hoje, ter pessoas aqui que só estão de corpo presente, mas não estão adorando? Estão aqui. Para o pastor, para o dirigente, alegra o meu coração. Ele veio, ela veio. Agora, se está adorando ou não, só Ele sabe. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei quantos adoradores temos essa noite. Eu desejo, eu almejo que todos sejam. Mas você pode responder agora aí, se você está só de corpo presente,
Ou se você fala, não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu vim adorar, eu estou adorando, pastor, eu estou adorando a palavra de Deus, eu estou entendendo o que o Deus está me ensinando, que eu sou adorador, que eu sou adoradora, que eu fui convocado para fazer isso. E eu estou fazendo isso. E eu quero fazer. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor e nós vamos continuar adorando o Senhor na ceia. E vamos para casa adorando o Senhor. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Me lembro que um grupo de pastores da igreja presbiteriana, visitando uma igreja que teve uma experiência de avivamento na África, os Zulus, o reverendo Augusto Nicodemos conta essa experiência. E o grupo de brasileiros esteve naquele lugar para entender o que aconteceu lá, para o avivamento. E eles falaram algo que é tão óbvio, que às vezes até parece, só isso, não é possível. Vocês devem ter feito. Não, nós resolvemos ler a Bíblia e orar, todos juntos. Pensa uma igreja que abre as portas, todo mundo senta como vocês estão sentados e os irmãos começam a ler a Bíblia. Lê, não tem nem pregação, leitura. Vamos ler o Salmo 51, aí cada um vai lendo um versículo. Oração, leitura. Oração, leitura. Depois de um certo tempo, Deus visitou aquele lugar que as pessoas começaram a entrar na igreja sem serem convidadas. Começou a vir gente de tudo quanto é lugar. A igreja começou a encher. Falou, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei. Nós estamos sentindo uma consciência e um desejo de buscar a Deus, e essa aqui é uma igreja, é aqui que a gente vai ficar. E esses pastores brasileiros tinham ido lá visitar essa igreja, conversaram com a liderança. E como o brasileiro tem uma fama no mundo inteiro, né? Tem duas, né? Uma não vou nem citar, que é uma festa da carne aí que tem no mundo, mas a outra fama é o futebol, que também não está lá essas coisas, né? Está lá essas coisas. A geração dos nossos filhos prefere torcer para os times lá de fora do que torcer para os times daqui de dentro. Para a seleção, que o diga, né? Tomara que ganhe, mas ainda essa fama existe, principalmente para aqueles que são um pouquinho mais antigos assim que eu. Aí os africanos falaram, esses brasileiros devem jogar bola igual o Pelé. E fizeram um jogo lá, os irmãos daquela igreja contra os pastores do Brasil. Não deu muito certo. Os nossos queridos pastores tomaram uma goleada dos irmãos da África. Então, ficou feio. Só que o que chamou a atenção daqueles pastores foi o que um dos líderes disse para eles. O culto vai continuar no campo de futebol. Talvez se nós falássemos uma coisa dessa aqui, alguém diria assim, pastor, isso é heresia. Culto é culto. Campo de futebol é campo de futebol. Ele falou, não, agora a gente vai provar se nós somos crentes mesmo lá no campo de futebol. Os meus queridos irmãos que já foram boleiros aqui sabem disso, que às vezes a gente não prova que é como a gente no campo, não é? No campo acontece tanta coisa, né? O velho homem se manifesta, você dá glória a Deus na igreja, mas lá você arrebenta o irmão na canela. Está errado. Está errado. Onde você estiver, você tem que adorar o Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo, aos puros de coração, aos servos do Senhor. E queridos irmãos, o que eu disse, eu quero encerrar dizendo, a adoração nesse momento está acontecendo lá no céu. Se você de repente falar assim, e se eu não quiser adorar? Sabe quem vai perder? Vocês acham que Deus vai perder se você não adorar Ele? Vai fazer falta? Deus vai ficar depressivo? Vai ter uma segunda-feira triste, ele vai falar assim, eu estou magoado com a minha filha, com o meu filho, ele não me adorou ontem. Minha glória diminuiu. Minha majestade está meio ofuscada. Meu querido, a diferença que vai fazer se você não adorar a Deus é em você mesmo. Você que sai perdendo. Eu sairei perdendo. O meu Deus continuará sendo Deus, excelso, majestoso, glorioso, poderoso. Os serafins estão lá agora, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O último livro da Bíblia, que fala da revelação de Jesus, dada a João na ilha de Patmos, mostra para nós duas passagens lindas, e nós vamos terminar a pregação dessa noite lendo as mesmas. As duas, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 4 primeiro. O anjo pediu para que João subisse lá no céu. Ele não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo, mas ele teve uma visão do trono de Deus. Ele viu o culto celestial. Aqui é o culto da igreja militante, certo? Nós ainda estamos aqui, mas existe o culto da igreja triunfante. E esse texto é uma coisa que nós precisamos entender. Apocalipse capítulo 4. Nós vamos ler a uma só voz, adorando ao Senhor com essa leitura de versos 1 a 11. O capítulo todo. Vamos ler? Apocalipse 4.
Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Você não fica maravilhado com um texto desse? É este Deus que nós adoramos. João teve essa bênção de ver essa cena. Mesmo que você não esteja vendo a cena de forma clara e cristalina como ele viu, mas creia, é na presença deste Deus que nós estamos. Se você não adorar a Deus, não vai afetar a glória dele, mas vai mexer com a sua vida, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. Mas bendito seja Deus, ele está voltando para buscar a sua noiva. E quando ele buscar a sua igreja, vai acontecer uma coisa linda. A adoração vai continuar pela eternidade. E agora a gente conclui lendo o outro texto, Apocalipse capítulo 7, versos 9 até o versículo de número 12. Vamos fazer essa leitura também a uma só voz. Eu quero que você, ao ler esse trecho agora, pense assim: eu estarei lá. Eu estarei lá. É você que vai dizer isso, se você tem consciência que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 9 a 12, vamos lá? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vinde,
Adoremos ao Senhor. Prostremo-nos diante dEle, ajoelhemos, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador. Você adora o Senhor na beleza da sua santidade? E eu quero compartilhar algo aqui, finalizando, de que é possível você um dia vir para cá, com o coração apertado, deixou um problema em casa para resolver, uma preocupação que está assaltando o seu coração toda hora, o medo de alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, não permita que isso tire o seu prazer de estar aqui. Pare de olhar para os ventos que sopram ao seu redor. Olha para Jesus e você vai encontrar nele razão de sobra para louvá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. Esteja frio, esteja calor, chovendo, infelizmente a pandemia voltando, nós não temos medo da pandemia. Não tenha esse pavor. Nós devemos fazer a nossa parte, mas não cerre os seus lábios. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Esta é a palavra de Deus nessa noite. Uma das marcas da igreja é uma igreja que o adora. E a adoração não vai acabar quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva. Pelo contrário, a adoração será aperfeiçoada. E você e eu queremos estar nesse grande coral que o Senhor está preparando. E Ele mesmo será o regente. Eu quero estar lá. Jesus disse que um dia nós vamos cear com Ele no reino de seu Pai. Eu quero estar lá nessa grande ceia. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, com temor e tremor, sabendo que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele é puro. É maravilhoso estar aqui, mas não perca de vista quem Ele é, e o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Assim seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém.